Queixa dermatológica, então, a gente trata juntas e tipo, conseguimos superá-las desde que indicando direitinho e cuidando juntinho. O que você mais ouve? Queda de cabelo, afinamento, tal e acne. É o que eu ouço aqui, você no Sim, consultório. também. Essas são as queixas principais Associadas ao hormônio, né, lógico. associadas à reposição. Principalmente quando a gente tem, às vezes, pela própria reposição dos androgênios, né? E aqui a gente falando desses, dos bioidênticos isomoleculares, hoje em dia a gente também não está usando muito a palavra bioidêntica, que são os hormônios que são iguais aos nossos hormônios mesmo, mas a depender de como você se comporta, internamente também você pode ter o estímulo desses hormônios que são androgênicos. Então, por isso, mais uma vez, né, o estilo de vida favorecendo esse caminho. Essas queixas são habituais no consultório, e aí o que a gente costuma fazer? Então, antes de começar, eu acho que é interessante colocar o prós e contra. Dentro desse contra, está muito bem alinhada com a dermato, né? E eu sei muito pouco, talvez você mais sobre isso, mas eu entendo que quando o bloqueio ele acaba sendo um pouco antes, é melhor do que a gente deixar, por exemplo, o quadro clínico... É muito melhor. se estender, né? Eu normalmente combino com elas antes de colocar, quando está naquela fase de estudo, organização, para isso já vem, eu já começo a tratar. Já uso medicação, às vezes, via oral, tópica, microagulhamento, às vezes faço até um procedimento, alguma coisa que eu estou me preparando para que você receba esse hormônio e ele tenha menos impacto em pele, cabelo, unha, enfim. Isso. Eu acho que a prevenção é melhor do que o tratamento. Do que quando o quadro clínico está instalado. Então, eu costumo sempre falar isso, olha, tem às vezes algumas pacientes que no começo, eu não tenho uma história de pele tão ruim, né? Porque também conta muito isso, o seu histórico conta muito. A característica genética de base, né? Que não tem esses efeitos adversos, porque não tem na vida história que colaborasse com aquilo. E quando elas preferem não utilizar essas medicações para ajuste de pele e cabelo, eu falo tudo bem, mas a hora que começar, você já primeiro corre na dermato. Corre, né? Exatamente. Não espera o negócio degringolar, porque daí fica mais difícil da gente tratar. E uma vez, o que eu sinto também isso, uma vez ajustado tudo isso, né? Ajustado com a dermato, ajuste de dose, as coisas caminham muito bem. Exatamente, eu ia falar isso. A gente precisa desse ajuste inicial, essa queixa normalmente é inicial, passou um período, acho que o organismo se adapta ao hormônio, ao tratamento, ao ajuste, e normalmente eu não tenho mais essa queixa depois de um período. Exatamente. E eu acho que o ganho para a mulher ele é tão grande, para a mulher 40, 50 mais. Né? Eu acho que a balança, de uma forma geral, tá claro que tem casos individualizados, a balança ela pesa muito mais para o lado do benefício, a curto prazo e a longo prazo. Sabe que quando a pessoa ainda tem um certo preconceito comigo para reposição hormonal, eu sempre brinco, qual foi a fase que você foi da vida, né, que foi mais viva? Aí todo mundo me traz uma fase de adolescência, né? Um adulto jovem. Eu falo, então, era a época que seu hormônio estava bombando. O hormônio é vida, né? Total. E muda a sua relação com o mundo, né? A gente, enfim, você enxerga a vida de uma outra forma, eu acho, quando você está com esses hormônios muito baixos, ou quando você coloca quem é mulher e quem passou por essa fase, vai entender o que a gente está falando. Total, né? Total. E aí... essa clareza, né, eu acho. Então, como a gente tem hoje, isso é muito moderno e a gente tem muita coisa na internet, não é não gosto de me colocar como defensora de nada, porque nada é maravilhoso para todo mundo, né? Mas a gente tem que prestar muito atenção de entender, de ter senso crítico para tudo que a gente escuta, né? E às vezes tenho muitas pacientes que abrem mão de um tratamento que pode mudar a vida por medo de efeito adverso, por medo enfim, do que se escuta, e isso eu acho, no meu ponto de vista, que é um desserviço para a saúde de uma pessoa. Eu acho que a gente tem que se fundamentar em profissionais que tenham essa clareza e que falam, olha, a gente está junto, né? A gente está junto, vamos entender, né? Você. Associada a essa parceria. Exatamente. Vamos entender você, vamos entender como que você vai se comportar, só que a sua parte é essa, né? Você tem uma parte importantíssima nisso, a minha parte é essa.
os efeitos são esses, a gente já vai começar a trabalhar, se é que você vai ter, mas já vamos começar a trabalhar os efeitos adversos e o que a gente tem a ganhar, isso. E vamos seguir juntas, E né? vamos seguir Assim, juntas. volta aqui, deu bom, deu ruim, a gente vai ajustando passo a passo, né? Passo a passo, exatamente. Que não é fácil, né? Eu falo que é um organismo, é uma fase de vida que a gente se reestuda, né? Mesmo que eu não fosse fazer um tratamento para essa mulher, é uma outra mulher, né? É uma outra mulher. Eu me reestudei aos meus 16 anos, quando os hormônios começaram, me reestudei na gravidez, no puerpério, e me reestudo no climatério e menopausa, né? É um outro organismo. Então, um organismo em transição, né? Porque um mês ela produz progesterona e estrogênio teste super bem, outro mês ela não produz tão bem progesterona, produz. Então, exatamente, uma montanha-russa de, né? Isso, e aí a gente vai tentando equilibrar tudo isso, né? Não tem muito a ver com reposição necessariamente, mas uma outra queixa que eu ouço muito é flacidez. Uhum. E tem crescido muito as queixas de flacidez íntima, inclusive. Uhum. E aí a dermato e a ginecologia estão fazendo um bate-bola perfeito, né? A gente tá muito legal, juntas, né? Tá muito legal. E eu fico muito feliz, assim, de poder receber tudo o que a dermato já trabalhou nesses 20 anos, né? E até interessante, assim, quando a gente vai falar sobre isso, falar, né, que nem vai fazer, supomos, o preenchimento ou então o bioestimulador lá na região vaginal. E fala, mas não tem tanto estudo científico. Mas dermato já tem estudo científico disso há 20 anos. E ela usa no rosto, que tá lá, né, assim, que pega sol, que... Eu falo, então a gente traz, trouxe todo esse know-how que a dermato brigou, né, há 20 anos e com essas energias, né, com ultrassom microfocado, laser, radiofrequência, LED, luz pulsada, enfim, jato de plasma, e trouxe todo esse universo, e aí os injetáveis, né, preenchedores, bioestimuladores, esvaziadores lipolíticos, toxina que a gente usa para hiperidrose de virilha, vaginismo, a gente usa toxina para vaginismo. E aplicou na vagina. Trouxe tudo isso, vamos lá, aplicar vulva e vagina. E as mulheres estão sendo mais felizes com isso. Primeiro, pelo lado estético, né? O perfil de que vocês sabem muito melhor do que a gente, que estético não é só estético, estético é autoestima. É saúde, né? É autoestima. É como você se posiciona, quando você está segura de você, você já pensa diferente, parece, você se posiciona diferente, você é mais atrativa, você é engraçado, né? Você rende, né? Você trabalha melhor, sua relação com o parceiro é melhor, né? Com o filho, com... Enfim, e quando eu acho que muda toda a característica. E quando você está segura desse lado íntimo, também muda, né?